Eu não vou fazer uma sabatina, mas se eu perguntasse a vocês, eu sei que talvez não falei alto, né? Qual foi o texto que foi usado para a palavra de domingo passado? Eu tenho certeza absoluta que 100% de vocês diria que foi Filipenses capítulo 1. Não acertei, não foi? Vocês lembraram tremendamente. E eu sei que vocês guardaram, né? Além disso, de lembrarem que foi Filipenses capítulo 1, vocês se lembram que nós tínhamos alguns pontos específicos. O primeiro ponto, eu sei que você sabe, eu só quero repetir para ajudar a gente aqui nesse contexto. O primeiro ponto é, seguidores de Jesus, crentes fiéis, não estão imunes, não estão isentos a momentos complicados, difíceis, tribulações. Não estamos. Seria tão bom, né? Crente fiel, tribulação, nunca. Não seria bom assim? Mas o Senhor nos concede o privilégio de não só sofrer com Ele, mas também celebrarmos a sua glória. Então, esse foi o primeiro ponto. Agora, aprendemos também, não é somente que nós sofremos, mesmo sendo crentes fiéis, aprendemos também que o Senhor não desperdiça nada. Quando aparentemente aquela situação é uma tragédia, um desastre, o Senhor vem e faz coisas extraordinárias, maravilhosas. E nós vemos isso lá na vida do apóstolo Paulo em Filipenses, no primeiro capítulo. E por último, que a fé do seguidor de Jesus, que persiste, que não se abala quando a adversidade vem, é aquela fé que entende não só que nós não estamos imunes, Deus não desperdiça nada, mas principalmente entende, eu nunca estou sozinho. O Senhor está conosco. Ele diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco todo o tempo. Através do Espírito Santo de Deus, nós não estamos sós. Então, essa presença que garante, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Deus está conosco. Então, isso nós tomamos posse. Caso você queira rever, ouvir um pouquinho mais em detalhes, vá no nosso canal de YouTube ou no Facebook, CCP Newark. Simples. Procura no YouTube, você vai ver as mensagens ali, né? E segue, pode reforçar. Você tem ali português, inglês e espanhol, tudo que nós temos aqui. Para hoje, ainda nesse tema, deixa eu dizer para vocês, eu creio que o Senhor, pouco a pouco, e você vai ouvir mais detalhes nos domingos próximos, no mês próximo, se Deus quiser, detalhes, nós estamos em um processo de transição pastoral. E nesse processo de transição pastoral, não somente procurando um pastor que possa continuar a obra que o Senhor até agora nos tem confiado, mas também algumas áreas que o Senhor tem colocado urgência no meu coração. E eu quero trabalhar intensamente nesses dias. Domingo passado, para que a gente sejamos crentes fortes, sempre preocupado, mas agora com uma certa urgência para realmente nós revisitarmos essas áreas. Essa é uma área, saber que nós não estamos imunes, nos prepararmos, temos uma fé que entende que tribulações Deus usa também para a honra e glória dEle, para o nosso crescimento, para nos transformar na imagem de Cristo, como é o plano dEle, cada dia, né? Então, algumas áreas fortes. Mas, além de trazer aqui a palavra do púlpito, nós mencionamos o participar como pais, estamos trabalhando intensamente como igreja, como liderança, na questão do nosso ministério com as crianças, com os filhos, famílias. Nós não podemos, temos que ser como o povo de Israel. Quando o faraó estava negociando, deixa os filhos para trás. Nenhuma unha fica. Lembra-se desse lá, naquela discussão em Êxodo, você pode ver isso lá, né? Da mesma maneira, nossos filhos fazem parte desse processo. Vamos com todo o empenho. Mas outra área tem a ver com o conhecimento da palavra. Eu sei que às vezes nós falamos, eu preciso da escola dominical, ou ao ministério em células, ou isso, aquilo mais. Vamos chegar a uma conclusão. Se nós estamos aqui no domingo, nós temos aqui uma palavra, talvez 30, 35 minutos, essa ministração você recebe, ela te inspira e tudo mais. E o restante da semana, como é que fica? Vamos supor que nós tivéssemos uma classe de escola dominical antes ou depois do culto. Você vem, o professor, a professora vem com todo carinho, material bem preparado, te ensina a sua palavra. Aí você espera até a próxima semana para voltar àquele assunto. Você nota o gap, o buraco que fica aí entre uma coisa e outra? Em todos os sentidos, e por todas as áreas é assim. Só existe uma maneira que o Senhor proporcionou para que nós pudéssemos realmente conhecê-lo através da revelação dele na sua palavra. E que método é esse? Era para que diariamente nós façamos o quê?
nos debrucemos. Nós devemos receber ministério em células, escola bíblica, cultos, a tudo que puder vir para nos ajudar. Mas inegociável, insubstituível, que nós diariamente ouçamos diretamente do Senhor. E para isso nós temos aqui na CCP um plano. Eu tenho aqui bastante para vocês. De leitura diária. Pastor, é muito difícil. 20 minutos por dia, talvez meia hora se você ler um pouquinho mais devagar, ouvindo a palavra do Senhor. Não é estudar a Bíblia, não é preparar um estudo, não é preparar uma lição, é dizer, Senhor, fala comigo. Nesse mês de maio, nós temos aqui, por exemplo, se nós estamos hoje no dia 11, então seria Jeremias, uma porção, realmente aqui um suplemento de vitaminas espirituais, né? Jeremias, uma porção, Salmos, outra porção, Evangelho de Marcos e Provérbios, cada dia, e aquilo vai penetrando no nosso coração. Eu tenho feito isso por quase 20 anos agora, e o Senhor tem usado isso de maneira extraordinária. Não vá embora sem fazer um voto ao Senhor. Nós vamos continuar a animar você com palavras, no grupo de células, nós vamos com os congressos, com as pregações, tudo sempre tentando animá-lo. Mas você e o Senhor têm um encontro marcado diário. Priorize, faça isso. Alegre o coração do Senhor e veja a maneira como o Senhor vai trabalhar na sua vida. Você pode dizer amém para isso? Amém. Então não vou embora. Quando eu quero ver, quando acabar o culto, vocês vão correr aqui, todo mundo junto, levar tudo, né? Vai faltar. Amém? Por favor, façam isso em nome do Senhor Jesus. Para hoje, ainda na mesma área da questão do crente fiel e as tribulações que acontecem, eu queria que você olhasse comigo agora para 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 1. 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo também, a partir do versículo de número 1. Vamos trabalhar isso juntos hoje. Se você gosta de títulos, semana passada, a fé que persiste. De hoje, quando Deus diz não. Quando Deus diz não. Mas, sentados mesmo como estamos, eu encorajo você não só a acompanhar a leitura da palavra, mas também depois deixá-la aberta. Vá anotando, para que juntos possamos realmente captar todo o ensinamento que está aí. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Vai estar na tela. Caso você queira, as anotações, temos algumas aqui à esquerda e algumas à direita também. 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 1. Amém? Assentados mesmo como estamos. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
Pois, quando sou fraco, é que eu sou forte. Essa é a palavra do Senhor. Mantenha a Bíblia aberta, eu quero apenas enfatizar algumas posições aqui, né? O que aprendemos aqui? Você já percebeu que o apóstolo está falando de si mesmo, né? E ele está fazendo de uma maneira para tirar o holofote, a luz, a atenção dele, mas está descrevendo isso. Como nós poderíamos descrever? Se alguém perguntasse, o que está nesses primeiros versos, quando ele fala desse homem que não sabe se foi no corpo ou na carne, como foi, mas que ele ascendeu ao terceiro céu. Você concorda comigo que nós podíamos dizer que essa foi uma experiência extraordinária, sobrenatural? Eu creio que sim, não é isso? Agora, nós sabemos também que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Absolutamente o Senhor não nos dá nenhuma revelação, nenhuma experiência que venha a contradizer aquilo que já está no canon, no livro canônico da Bíblia. Aquilo revelado pelo Senhor está selado. Nada pode ser acrescentado a essa palavra ou retirado dessa palavra. Nada. Porém, o Senhor continua a nos mover, continua a nos visitar. E por vezes ele vem através de palavras proféticas, outras vezes através de chamados missionários ou não, ou através de sonhos e visões para nós. Então, a primeira colocação que eu queria fazer para você, levar desse texto, é que o Senhor continua realizando, revelando coisas extraordinárias para nós, para você e para mim, para nós que confiamos em sua palavra. Deixe-me exemplificar isso de maneira pessoal. Cláudia e eu chegamos aqui nos Estados Unidos em 1973. Eu tinha 24 anos, ela tinha 20 anos, bastante tempo atrás. Pelos primeiros 4 anos, nós ficamos totalmente aqui na cidade de Rutherford, e também em Garfield, e também em Montclair, que eram os 3 lugares que nós estávamos navegando. Por quê? Porque morávamos ali, a igreja era em Rutherford, morávamos em Garfield, e a universidade lá em Montclair. Então, esse foi o nosso... Por 4 anos, nós não sabíamos da existência de nenhuma comunidade brasileira. Eu creio que não havia. A igreja que nós pertencíamos era somente em inglês. Montclair State, naquela época, era college, hoje é universidade, era tudo em inglês. Então, era ou aprendia ou não aprendia. Não tinha meio termo. Ou vai ou vai. Era assim. Olhando para trás, foi uma experiência extraordinária. Porém... E nós estávamos envolvidos. Eu me lembro com muito orgulho que, tendo chegado em 73, sem nem saber dizer hi em inglês, né? Em 1976, eu tive o privilégio de fazer para o pastor daquela igreja, interpretar um pastor brasileiro que veio. Imagine isso. O milagre de Deus. Muitos americanos que investiram tempo só me ensinando gramática, ensinando coisas, e depois na escola, professores, todos assim. Deus agiu de maneira extraordinária. 1977, alguém nos encontrou, uma família brasileira. Disseram, há uma cidade de Newark, não sei onde, nunca fui para esse lado, né? Naquela época, eram poucos os brasileiros. As portas, assim, não haviam abertas ainda, assim, que era enxurrada de brasileiros, não tinha chegado ainda. Aqui era uma colônia portugueses, na sua maioria, bastante portugueses naquela época. Mas para chegar ao ponto, o convite veio para que nós pudéssemos ajudar um grupo de jovens aqui nas 5 esquinas. A igreja que hoje é uma igreja luterana, naquela época estava em cima abandonada e embaixo havia uma igreja da Assembleia de Deus, Maranata, e haviam jovens. E eles nos chamaram para fazer o seguinte, precisamos de alguém que trabalhe com os jovens, porque nós não estamos podendo caminhar. Nós não temos como alcançá-los. E Cláudia e eu viemos, já estávamos com filhos, mas chegamos ali, nós tínhamos a Rebeca naquela época somente, né? Mas quando nós chegamos ali, nós conhecemos aqueles jovens, uns 10, 15 jovens, e nosso coração falou forte. Mas uma coisa extraordinária que aconteceu foi que o Senhor falou ao meu coração. Esta é a área onde vocês vão investir os seus anos de ministério. Ele não falou da igreja, mas naquela hora o Senhor foi além e falou também. E não vai envolver somente os pais. Vão envolver os filhos da segunda geração. Esse ministério não pode, ele precisa ser feito em português, ele precisa ser feito em outras línguas, que seja, mas também ele precisa ser feito em espanhol. O importante é o seguinte, eu pensei, como é que eu vou comunicar isso, Cláudia? Mas quando eu fui tentar falar, o que ela disse? Amor, não precisa, o Senhor falou a mesma coisa no meu coração.
Olha para trás, 77 para 2025, faça a conta. Várias igrejas, vários ministérios aqui em Newark, mas eles continuam. E eu creio que no futuro próximo o Senhor tem uma outra maneira do ministério ser realizado, mas ele continua com conexões, raízes aqui nesse lugar. O que eu quero dizer? O Senhor chama sobrenaturalmente, o Senhor conclama, Ele nos dá sonhos. Eu fico olhando para a nossa igreja, as coisas que Deus realizou, um grupo de 40 e algumas poucas. Eu lembro Josué e Tânia, nossas campanhas, cada alvo extraordinário. Toda vez que eu venho aqui, saio pela entrada, às vezes eu olho para a esquerda, tem uma plaquinha do Daycare Center. Nós vimos pela fé o Daycare Center já estabelecido quando nem existia, nem um plano ainda. Mas pela fé, claiming, tomando posse em nome do Senhor Jesus. Então o que nós vemos aqui, o Senhor faz isso. No caso do apóstolo Paulo, ele fez algo extraordinário. Ele o levou até o céu. Esse era o ponto. Para mostrar a ele coisas maravilhosas, que ele nem pôde compartilhar. Nós não sabemos o que ele viu. Mas isso não é o ponto. Eu creio que o ponto é, entenda que o Senhor ainda usa poderosamente visões, sonhos, chamados extraordinários, nos movendo a missões, a ministérios. Não pare de sonhar, não se conforme com o aqui e agora. A não ser que o Senhor diga, cheguei. Mas eu creio que o Senhor está sempre esticando, alargando as tendas, dizendo, tem mais. Há dificuldades. Mas creia, sonha, tome posse daqueles sonhos que o Senhor tem para você, para nós, para sua família. Tome posse dessas coisas. Não temas, confie no Senhor. Você pode dizer amém para isso? Então ele faz isso. Agora, segunda lição que nós vemos aqui. No caso do apóstolo Paulo, o que aconteceu? Foi tão maravilhoso que esse homem estava agora suscetível a algo que acontece com nós seres humanos. É uma facilidade olhar para a jornada da CCP, o peito enche, a gente bate, e a cabeça acontece o quê? Começa a pegar crédito, como se nós tivéssemos realizado, não é isso? Você nota a facilidade? Orgulho, exaltação própria. Você sabe que o Senhor não compartilha a sua glória? Ele compartilha para nos deixar saber, Ele nos compartilha para que nós possamos ser instrumentos, mas Ele não permite que nós vamos tomar crédito daquilo que Ele realizou. Tudo aponta para Ele, sempre. E nós vemos que o Senhor como um pai amoroso. Pai, mãe, eu sei disso. Quando nossos filhos, você sabe disso, quando nossos filhos estão se portando de maneira indevida, o que nós fazemos? Nós disciplinamos, não é isso? Disciplina não é punição. O que nós fazemos? Nós fazemos algum tipo de correção para que possa voltar ao caminho, entender o propósito e não assumir e começar a pensar agora eu sou maior, nada disso. Então nós vemos isso acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. Olha o versículo de número 7. Fica bem claro. Para me fazer o quê? Para me impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Nós vemos que o Senhor usou aqui de disciplina com o apóstolo. E qual foram os instrumentos dessa disciplina? O instrumento, e qual foi nesse caso? Deus deu a ele o quê? Foi dar um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Está complicado o negócio aqui, né? Foi-me dado. Por quem? Por Deus, como Pai amoroso. Um mensageiro de Satanás. Como é isso? Mas vocês lembram, um exemplo clássico é o livro de Jó, não é isso? No caso ali tem aquela conversa, não vou perder tempo com isso, mas Jó é o assunto entre o Satanás e também Deus, pedindo permissão, Deus, para testar, porque o Satanás estava dizendo, Jó só é fiel porque o Senhor dá tudo para ele. Testa esse homem e você vai ver que ele não vai aguentar. Então há esse aspecto. Então o que o Paulo estava passando agora, foi dado e permitido por Deus. E você vê isso. Se você olhar em Hebreus capítulo 12, encoraja que você faz isso, você vai ver que nós não gostamos de disciplina, mas o Senhor ama disciplina quem Ele ama, quem é dele. Então, por favor, faz isso. Dá um espinho na carne. Que espinho foi esse? Nós não sabemos. Eu creio que nos dias de hoje, quando às vezes nós nos exaltamos e queremos roubar o crédito, a glória que pertence ao Senhor,
O Senhor pode nos colocar de volta no caminho, por exemplo, com enfermidades. Um diagnóstico inesperado, onde você menos espera. E nós, infelizmente, nós temos tido tantas experiências assim, talvez não necessariamente de espinho na carne, mas sabendo da fragilidade da nossa vida. Perseguições. Graças a Deus que vivemos num país que, no sentido de reuniões e tudo mais, nós não somos perseguidos, mas é muita pressão, discriminação no geral. Mas olhando para o caso, ou enfermidades, como eu já mencionei, mas como eu leio no caso de Paulo, o que seria isso? Ele passou por muitas tribulações, muitas. Nesse livro mesmo, de 3 vezes, ele faz uma lista assim, extraordinária. Porém, eu creio que nesse caso do apóstolo Paulo, autores pensam isso e eu estou inclinado a crer isso também, que provavelmente era a questão da sua vista. O fato do apóstolo estar preso não o parou, continuou a ministrar. Como? Através das cartas. Você se dá conta que entre as cartas que ele escreveu na prisão e fora da prisão, ele escreveu 13 dos livros, dos 27 do Novo Testamento. Imagine isso. Tremendo esse homem, com todas aquelas viagens missionárias. Mas nós vemos também nas cartas, se você olhar no final, diz assim: olha, estou assinando com minha própria mão, com essas letras grandes. Porque estava chegando uma hora que ele não podia mais ele mesmo escrever. Ele precisava ditar para alguém para escrever. O Espírito Santo inspirava, alguém escrevia, ele ditava para aquele que escrevia. E ele só assinava no final. E em Gálatas também, o apóstolo Paulo, falando com os membros da igreja da Galácia, ele diz o seguinte: eu sei que vocês, se possível, arrancariam os seus olhos para me dar. Então, há uma indicação que esse espinho na carne era a inabilidade de enxergar. Um homem ainda cheio de ânimo, pronto para ministrar o Evangelho. Então, isso atormentar era no sentido que é uma disciplina constante que vinha para ele. Então, eu creio que nós temos que olhar para essas circunstâncias, situações que nós estamos vivendo. Não é racionalizar tudo. Nós temos o direito de orarmos, temos o direito de falar: Senhor, não estou entendendo. Mas sempre há um propósito. Deus não desperdiça, como nós aprendemos na semana passada, nada. Né? Mas perguntar: Senhor, para quê? Por que isso está sendo permitido? Onde o Senhor está querendo trabalhar na minha vida? Todos nós fomos chamados por Deus, somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. É o plano de Deus, Ele é a planta, Ele é o blueprint para que nós possamos ser igual a Ele. Ele vai fazendo isso em nós. Mas nós precisamos saber que quando as atribulações venham, parte da razão pode ser que o Senhor está moldando a gente. Precisamos perguntar a Ele, para falar para Ele como fazer isso. Então nós vemos revelações extraordinárias, coisas extraordinárias. Cuidado para não chegar à cabeça. E quando as aflições venham, vamos perguntar: Senhor, por que isso? Para que isso? O que é que o Senhor está falando? Por que o Senhor está fazendo comigo? Porque isso sempre vem de Deus. Então, esse espinho na carne. Mas também uma outra área que encaixa nisso é que o Senhor usou não só a disciplina do espinho na carne, é que Ele respondeu à oração de Paulo. Ele respondeu, mas não do jeito que o Paulo queria. Ele orou 3 vezes. Qual foi a sua oração? Senhor, remova o espinho na carne. E que foi que o Senhor disse? Não. Por quê? A minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos concluir? Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos que, puxa vida, pastor, 2 semanas de situações difíceis, né? Não para de sonhar. Deus tem planos extraordinários que quer revelar e quer usar você. Tome posse disso. Segundo, Ele, como um pai amoroso, Ele pode apertar. Quando subir a cabeça, Ele vai dizer: wait a minute. O que está acontecendo? Para nos trazer de volta ao chão. Não para nos destruir, mas para que nós possamos corrigir o curso e estar com Ele. Agora, como é que nós podemos ser trabalhados aqui? Nós vemos o seguinte: orar ao Senhor. Esclarecimento. 3 vezes Ele orou. Mas o Senhor disse: não, eu tenho um plano para você. A minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Mas qual é o ponto assim crítico que eu vejo? O Senhor revela, o Senhor disciplina, e agora também uma resposta precisa vir de mim. O que eu vou fazer com isso? Paulo podia dizer: puxa vida, já fiz tanto, já sofri tanto, paguei um preço tão alto, e agora o Senhor vem fazer isso comigo? Não, mas ele não fez isso. Olha a resposta dele.
ele diz lá na segunda parte do versículo 9, eu sempre penso na Mônica quando eu penso em conjunções, né? Portanto, é uma conjunção. O que ele está dizendo? Portanto, à vista do fato de que o Senhor me dá coisas extraordinárias, mas para que eu não me exalte e perca o rumo, o que ele faz? Ele me traz esse espinho na carne, essas cercas que me mantêm no lugar correto. E ele vai dizer, portanto, olha a minha decisão, não é uma de rebeldia, nem de recusar, nem de se me chatear. Portanto, qual é a minha decisão? E a decisão dele é que eu me gloriarei, já que o Senhor não tirou, eu me gloriarei ainda mais, não resmungando, mas alegremente nas minhas fraquezas. Portanto, esta é a minha resposta, esta é a minha reação, essa é a minha decisão, à luz dessas aflições. Portanto, eu ainda me gloriarei nas minhas fraquezas. Para quê? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Outra vez, no versículo 10, por isso, não sei se é conjunção ainda, mas a minha ideia é que eu mesmo, por isso, portanto, em função dessa realidade, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E aqui vem um grito, né? Semana passada ele diz, porque para mim o viver é Cristo. Hoje ele morrer é lucro. Hoje ele declara, pois quando sou fraco é que sou forte. Você notou? Vira a mesa totalmente. Não está no texto aqui de 2 Coríntios, eu não quero complicar muito, mas na 1 Coríntios, no mesmo livro, né? Na mesma carta de Paulo a Coríntios, eu só olhei para você. Preciso me lembrar, ele falou isso em outra parte. Ele diz assim, por isso não desanimemos, por isso nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior, nosso corpo se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea, tribulação, produz para nós um eterno peso para a glória, acima de toda comparação, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E em Romanos, o próprio apóstolo escrevendo disse, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a alegria a ser revelada em nós. Igreja, temos sonhado ao longo dos anos, um grupo de pessoas, vários, alguns de vocês continuam aqui ainda na CCP, e o Senhor tem nos levado a patamares nunca imagináveis. Olhando para trás, a nossa igreja foi a primeira igreja de língua portuguesa na nossa denominação, que aliás foi fundada em 1973, Igreja Presbiteriana da América. Hoje, pela graça de Deus, nós começamos com 240 igrejas, hoje nós somos 1932 igrejas e missões. Hoje, pela graça de Deus, nós temos 13, até o final desse ano, 15 igrejas que dominicalmente cultuam em português, na PCA. Porém, se você olhar as 1932, você vai encontrar uma igreja que, pela graça de Deus, recebeu uma revelação, sonhou, experimentou, creu e estabeleceu um ministério que dominicalmente cultuamos ao Senhor em espanhol, em português e em inglês. Não há outra. E um bando de imigrantes creu nas coisas extraordinárias de Deus. Isso é apenas uma amostra. Scratching the surface. Não sei a palavra que está só tremendo. O Senhor trouxe você, escolheu você, posicionou você para você ser instrumento nas mãos dele.
É possível que talvez agruras, sofrimentos, a disciplina do Senhor tenha apertado você. Aproxime-se dele. Ouça dele. Se a resposta for não, que ele não vai retirar, pergunte a ele, Senhor, para quê? Possivelmente ele vai dizer, para que a minha força se aperfeiçoe na sua fraqueza. Ele quer nos mudar, quer moldar você. Tome posse disso. Eu creio que é muito mais que o Senhor quer realizar gerações e gerações à frente de nós. Amém? Você fica de pé comigo em nome de Jesus. Um dos sonhos que eu creio que não fisicamente, o Senhor pode todas as coisas, não verei realizado, é de ter mais espaço. Que nós pudéssemos ficar mais meia hora falando aqui, fazer um apelo e louvarmos ao Senhor, ficamos aqui até 4 horas da tarde. Mas temos um próximo culto acontecendo, já parte do realizado por aquilo que Deus nos proporcionou. Mas tome posse dessas palavras, tome posse dessas experiências, desses princípios bíblicos. Eles estão atuantes hoje. Debruce-se com o Senhor diariamente. Comece hoje, em nome de Jesus. Pega as anotações, vá fundo, confira aquilo que o Senhor tem nesse texto para a sua vida e para a minha vida. Mas até que nos encontremos outra vez, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos em oração ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, a Ele seja glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês, agora e para todo sempre. Amém. Vão em paz, povo de Deus. Servimos a comunidade em espanhol às 8h30 da manhã. Este é o pastor Renato, patrocínio da comunidade cristã presbiteriana CCP Church, como nós gostamos de chamar aqui na cidade de Newark. Nos dê o seu like e também subscreva ao nosso canal. Eu creio que você devia saber um pouquinho sobre nós. Nós somos uma igreja que nós cremos que todos nós precisamos de um Salvador. Nós chegamos para Ele, todos precisamos de um Salvador. E a boa notícia é que Ele não nos deixa ficar como somos, mas Ele vem em nossa vida e nos transforma de acordo com a imagem do Seu Filho. Vem caminhar conosco. E também queremos que você saiba que nós não estamos limitados apenas ao português. Servimos a comunidade em espanhol às 8h30 da manhã e em português às 10h30, como você acabou de ver, e também em inglês ao 12h30. Acompanhe-nos. Vem fazer parte dessa família. Deus o abençoe.